Deus pediu Isaque, mas ele queria, era Abraão. Deus pediu Isaque de Abraão, mas o alvo de Deus era Abraão. Isaque era tudo para Abraão. E Deus olhou para Abraão e disse: eu quero o seu tudo. Talvez Abraão pudesse dizer: pai, eu te dou qualquer coisa, mas Isaque é tudo para mim. E Deus responderia: exatamente por ele ser seu tudo, que eu o quero. Eu não quero qualquer coisa, eu quero tudo. Vamos ler esse texto e eu quero contar-lhes essa história. Gênesis 22 começa dizendo assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Você poderia colocar o seu nome aqui. Pôs Deus Alexandre à prova. Você poderia colocar o seu nome. Porque Deus provou Abraão, mas Deus prova a mim, Deus prova você. Você não pode esquecer disso. Uma vez que você se tornou filho, adotado, redimido, salvo, esporadicamente, Deus vai te colocar à prova. Não pense você que você está isento. Não pense. Nós estamos. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Paulo. Por que não seria conosco? Por que não? Pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Perceba uma coisa no texto. Abraão tem facilidade para dizer: eis-me aqui. Ele tem facilidade para dizer: eis-me aqui. Dizer eis-me aqui é: Senhor, o que o Senhor falar, estou aqui para obedecer. Eu estou pronto, para quê? Para te ouvir e para te obedecer. Abraão tem facilidade de dizer: eis-me aqui. Escute, vou continuar lendo. Verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, olha o desejo de obedecer. E não é obedecer para desligar Facebook, não é obedecer para sair da internet, não é obedecer para ler a palavra, é obedecer para sacrificar o filho. O sujeito tem pressa para levar o filho em sacrifício por obediência. Meu Deus! Vou continuar lendo o texto. Levantou-se de madrugada, estou no verso 3, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, escutem aqui, ao terceiro dia, você lembra disso? Quando eu lhes digo ao terceiro dia, o que a sua mente se remete? Eu lembro da ressurreição. 3 dias depois que o nosso Senhor Jesus foi morto e sepultado, ele ressurgiu dos mortos, porque este ato aqui aponta para aquilo que Deus fez com o seu Filho na cruz do Calvário. Isso é glorioso. Estou no verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz, quem é esse rapaz? É Isaque. Eu e o rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, as provas que nós passamos, via de regra, são provas solitárias. Abraão não tem companhia da esposa, ficou em casa. Abraão não tem companhia de amigos, deixou os servos e disse: a partir daqui agora eu e meu filho. Somos provados a Deus e as provações geralmente são solitárias. Não são provações que temos companhia, papai e mamãe do lado. Gente para nos dar suporte, são provações que é eu e Deus, você e Deus. Eu e o rapaz iremos até lá, estou no verso 5, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você percebeu a palavra voltaremos? Ele está indo com Isaque, que Deus mandou sacrificar. Ele está indo, mas ele diz: nós vamos voltar. Não era para ele dizer voltaremos.
Era para ele dizer: nós estamos indo, eu voltarei. Correto? Pois é. Olha o texto. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Abraão tem facilidade para dizer eis-me aqui com Deus, e ele tem facilidade de dizer eis-me aqui para com seu filho. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Você já fez esta oração, irmão? Deus proverá? Você já esteve diante de um cerco, diante de uma situação que não havia alternativa, não havia opção 1, opção 2, opção 3, para você escolher qual opção ir, seguir, obedecer. Não havia o que fazer, e alguém te pergunta e você diz: Deus proverá. Deus proverá não há outra alternativa humana, só há a intervenção de Deus como possibilidade. Se Ele prover, ótimo. Se Ele não prover, acabou. Às vezes Deus nos coloca em situações que a única coisa que temos para falar é: Deus proverá. Como é que vai ser, pai? Deus proverá. Como é que vai ser, mãe, daqui para frente? Como é que vai ser, meu irmão, minha irmã? Pastor, eu não sei. Deus proverá. Olha o texto. Deus proverá para si, verso 8, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar em que Deus havia designado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Eu vejo essa cena. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para sacrificar o seu filho. Mas do céu lhe bradou a provisão. O anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Terceira vez que Abraão diz: eis-me aqui. Primeiro para Deus, depois para o seu filho, agora para o anjo. Eis-me aqui. Verso 12, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso, pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Até aqui, até aqui. Deixa eu lhes contar um pouquinho desta história. Presta atenção. Abraão, diz a Bíblia, que é filho de Terá. Diz a Bíblia que Abraão casou-se com Sarai. Abraão tem 2 irmãos, Naor e Harã. Harã morre. E eu tenho a impressão que, pelo falecimento, pela morte do seu irmão, Abraão resolveu adotar meio que Ló, que é seu sobrinho, como um filho. Um carinho tão especial por Ló, sobrinho dele, que ele trata Ló como um filho. Diz a Bíblia que este Abraão é riquíssimo. Antes de Deus se manifestar, o que nós chamamos na teologia de teofania. Teofania é a manifestação de Deus. Isso acontecia no Antigo Testamento. Deus se manifestava e falava com o seu povo. Diz a Bíblia que Abraão já era muito rico, mas até o momento em que Deus se manifesta a ele. E Deus se manifesta a ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Para onde, Deus? Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. É tão interessante você olhar para como que Abraão trata Ló, que ele não deixa Ló. Diz a Bíblia que ele sai da sua terra e da sua parentela, mas Ló vai com ele. Aquele carinho paterno, como que se Abraão dissesse para Ló: ô Ló,
Eu te tenho como filho, cara. Você é o meu sobrinho, mas eu te tenho como filho. Vamos juntos. Eles vão. E diz a Bíblia que Deus faz Abraão e Ló prosperarem tanto, que a terra já não mais comportava, não mais suportava a riqueza de ambos. E eles tiveram que tomar uma decisão. A decisão era: ô Ló, você pode subir no monte, você pode escolher a terra que você vai. Se você olhar para a direita, eu vou para a esquerda. Se você olhar para a esquerda e quiser a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia que Ló sobe no monte e olha uma campina linda, verde, sabe? Algo assim que encanta os olhos. E Ló chega para Abraão e diz, aqui é palavra minha: ô Abraão, eu em oração, estive orando a Deus, sabe? E resolvi escolher este lugar aqui mais viçoso, mais verdejante. Eu vou para lá. E diz a Bíblia que Abraão falou: então tá, você pode ir para lá. O lado de cá é só deserto. Abraão diz: eu vou para esse deserto. Eles se dividem. E Deus olha para Abraão e diz: Abraão, nesse deserto eu vou te abençoar. Mas Abraão, eu vou te abençoar de um jeito, Abraão. Você não sabe como que eu vou te abençoar. E diz a Bíblia que lá naquela região que Ló rejeitou, Deus abençoou Abraão profundamente. E Deus chega para ele e lhe faz promessas, das quais pelo menos 3 eu quero destacar. Deus chega para Abraão e fala assim: ó Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Essa é a primeira promessa. Você vai ser pai. Tanto é que trocou o nome de Abraão. Era Abrão para Abraão. A razão da troca é: você vai ser pai de uma multidão. Mas, Senhor, com todo respeito, você viu que minha mulher é estéril? Como é que eu vou ser pai? Abraão tinha 75 anos quando ouviu de Deus essa promessa. Você vai ser pai de uma multidão. Pois é. A segunda promessa é que Deus disse para Abraão assim: você vai ser uma bênção, Abraão. Você vai ser uma bênção. Eu vou te abençoar e abençoar famílias por causa desta aliança que eu estou fazendo. Você vai ser uma bênção e a sua descendência está aqui. Espiritualmente falando, filhos de Abraão, filhos da promessa. Quando nós entregamos o nosso filho, o nosso pequeno, a nossa pequena no altar e falamos: Senhor, eu quero apresentar ao batismo, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o seguinte: Senhor, a aliança que o Senhor fez lá com Abraão, ela se estende a mim, ela se estende aos meus filhos, está aqui a descendência. E a terceira promessa que Deus fez a Abraão: Abraão, eu vou blindar você. Eu vou te abençoar quem te abençoar, mas eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Parece que a vida de Abraão foi pavimentada em cima dessas 3 promessas. A vida dele vai se desenrolar em cima dessas 3 promessas. E Abraão tem 75 anos. Acontece uma coisa. Passaram 11 anos. Abraão olhou para a esposa, nada de filho. Vão dar um jeito? Ele pega a escrava, a sua serva, coabita com ela e nasce Ismael. 11 anos atrás Deus disse: eu vou te dar um filho. E Abraão então ajeitou, arranjou um esquema para ter esse filho. Ismael nasceu e sabe o que Deus falou? Este não é o filho da promessa. Não é o filho da promessa. Senhor, mas com todo respeito, o senhor está vendo que a minha mulher é estéril? Passaram 25 anos, agora Abraão tem 100 anos. E o filho da promessa nasce, Isaque. Com 100 anos, Deus faz com que a sua esposa pudesse dar à luz e deu, e veio Isaque. Isaque para ele, irmãos, era Deus dizendo: o futuro está garantido, as minhas promessas vão realizar. Portanto, Isaque para Abraão não é um filho apenas. Isaque para Abraão é a consequência da bênção de Deus vai continuar. Isaque é o significado de que Deus está comigo. Isaque é para Abraão o seu tudo. Se perde Isaque, se perdeu a promessa. Mas se tem Isaque, é sinal de que a promessa continua, a bênção continua. Isaque para ele é tudo. Deus chega para ele e falou assim: ô Abraão, pois é, eu quero o seu Isaque. Agora pensa comigo uma coisa. Eu, Alexandre, diria para Deus, eu diria:
Ô Senhor, com todo respeito, eu estava bem, viu lá na minha terra, na minha parentela, eu estava bem. Eu era próspero, eu estava bem com os meus familiares, as coisas andavam bem. E foi o Senhor se lembra? Foi o Senhor que mandou eu sair de lá. E sabe o que eu disse para o Senhor? Eu disse sim, saí. Ô Deus, foi o Senhor que me fez a promessa de ter o filho. Ô gente, deixa eu dar um parênteses. Há coisas na vida da gente que é melhor não saber. Por exemplo, se eu falo aqui assim, ô William, eu tenho que ter uma conversa com você depois do culto, tá? O William chegou, eu falo, William, eu tenho que ter uma conversa com você depois do culto. O William fica o culto todo pensando, o que o pastor tem que falar comigo? O que o pastor tem que falar comigo? O que o pastor tem... É assim ou não é? Não é? Ou chega alguém e diz para você, ó, daqui a pouco eu tenho que te falar uma coisa, tá? Isso não fica assim no seu coração, ó, na sua mente? É melhor se você não soubesse, não é? Até vou dar uma dica. Se você tem algo para falar com alguém, não avise que você vai falar. Entendeu? Chega na hora e fala. Para você não gerar essa coisa no coração da gente. Gera uma ansiedade. Olha, eu tenho que te contar um negócio daqui a pouco. Rapaz, o sujeito já fica... E se for o pastor que fala, então, né? Lascou, deu ruim. O sujeito pensa. Quem que vai falar comigo? Pois é, Deus fala com Abraão assim, eu vou te dar um filho. E Abraão fica 25 anos remoendo essa promessa. Irmão, 25... Quem tem 25 anos aqui? Paloma tem 25 anos de idade. O que a Paloma tem de vida é o tempo que ele fica com aquela promessa. Deus vai me dar um filho, Deus vai me dar um filho, e o filho não vem. Aquilo fica ecoando, sabe? Aquilo fica perturbando o seu coração. Aí Deus chega e fala, pois é, a promessa se realizou, o Isaac nasceu, mas agora eu quero ele. E ele simplesmente diz, sim, Senhor. Eu diria para Deus, ô Deus, deixa eu te dizer uma coisa, foi o Senhor que prometeu, eu não tinha filhos, eu estava satisfeito com Ló, tá bom, eu considero ele como meu filho, apesar de ser um sobrinho. Estou satisfeito, Deus. Agora foi o Senhor que veio na minha vida, me tirou da minha casa, me tirou da minha terra e prometeu um filho, agora está pedindo ele de novo. Oi, gente, sabe o que eu vejo nele? Abraão só tem uma coisa a dizer. Toda a história dele você vai ver, tudo para Abraão é, sim, Senhor. Ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Sim, Senhor. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Sim, Senhor. Ó Abraão, eu vou te dar um filho. Sim, Senhor. Eu vou te abençoar. Obrigado, Senhor. Ó Abraão, vem cá, eu quero teu filho. Sim, Senhor. Vai lá e mata o seu filho. Sim, Senhor. Eu vejo isso nele. Porque tem gente que reclama. Jó reclamou. Mas embora Jó tenha reclamado e chegou num estágio tão cruel que a sua mulher, se lembra da história, falou com Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó está falando para ele, você é imprestável, nem a sua vida mais tem valor, amaldiçoa e morre. Aí Jó falou algumas coisas para Deus lá. Mas é engraçado, apesar de Jó ter falado, o coração de Jó é o mesmo coração de Abraão. Ele diz, o Senhor deu, Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Embora Abraão só diz sim, Senhor, eis-me aqui, Jó fala algumas coisas, no coração de ambos é igual. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo três coisas. Primeiro, não permita que a bênção tome o lugar do abençoador. Não permita que a bênção... O que é a bênção? Para Abraão é Isaac. O que é a bênção para você? Pode ser a sua prosperidade, pode ser coisas, pode ser bens, pode ser situações. Não permita que isso, irmão, no nome de Jesus, tome o lugar do abençoador. Se a bênção, isto aqui é a bênção, tomou o lugar do abençoador, Deus não é o meu Deus, Deus é a bênção que Ele me deu. Você consegue compreender? Se, pastor, eu preciso de prosperidade financeira, vou te ilustrar, usar isso para te ilustrar. Deus então vai lá e te abençoa, financeiramente você cresce. Pois é, você colocou aquilo dali na frente de Deus, logo Deus não é o seu pai, Deus é a riqueza, é a prosperidade que Ele te deu. Portanto, quem que é maior no seu coração é a bênção e não o abençoador. É interessante que eu vejo nesse texto que Deus foi quem pôs à prova este servo. É Deus quem pôs à prova. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou ver se Isaac tomou o meu lugar no seu coração. Por isso que eu estou falando sobre esse tema. Deus pediu Isaac, mas queria era Abraão. Deus está falando com Abraão, Abraão, se Isaac for o seu tudo,
eu quero o seu tudo, porque o único que pode ser o seu tudo sou eu. Você está entendendo? Eu vou te fazer uma pergunta, qual é o seu Isaac? Se você está entendendo a minha figura, qual é o Isaac da sua vida? Qual é o seu tudo? Abraão poderia dizer, Senhor, qualquer coisa eu te dou, menos Isaac. Então Deus diria, pois é, então eu quero exatamente Isaac, porque eu não quero qualquer coisa. Eu estou aqui nessa noite para te dizer uma coisa, Deus não quer qualquer coisa, Deus quer exatamente o seu tudo. Ele não quer parte do seu coração, Ele quer você, quer o seu coração por inteiro e por completo. Ele não quer parte da sua mente, Ele quer a sua mente toda. Ele não quer parte dos seus dons, Ele quer o seu dom todo. Ele não quer parte da sua vida, Ele quer a sua vida toda. Portanto, se existe Isaac, eu estou aqui para te dar uma notícia. Deus pede o nosso Isaac. E Ele pede o nosso Isaac porque Ele quer o nosso coração por completo. Não permita que a bênção tome o lugar do abençoador. Não permita, não permita. Eu vejo Abraão com duas alternativas complicadas. Abraão me dá o seu filho, duas alternativas. Parece que aqui só pode perder ou perder. Se Abraão entrega o filho e mata o filho, o sonho, a promessa, morreu. Isaac é a promessa. Se eu mato a promessa, acabou a promessa. Mas se eu também opto por ficar com a promessa, não, eu vou ficar com Isaac. Deus, eu não te entrego Isaac. Então o meu relacionamento com Deus ficou prejudicado. Logo ele não tem saída. Ele está encrencado. Matando Isaac, matou a promessa. Ficando com Isaac, relacionamento com Deus está complicado. Ficou prejudicado. E aí? Não tem alternativa. Mas esse homem entendeu e mostrou para mim e para você quem é tudo para ele. Mostrou para mim e para você que Deus de fato era tudo para ele. Senhor, eu prefiro viver com o Senhor sem Isaac do que ter Isaac, mas não ter o Senhor. Eu com Isaac não posso ter outro Deus, mas eu com o Senhor, eu posso ter outro Isaac. Você compreender? Segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção é: creia na provisão de Deus, irmão. Eu acho esta oração na Bíblia uma das orações mais lindas, mas é pessoal. Papai, o senhor está levando a lenha, está aí o cutelo, o fogo, mas faz uma pergunta, papai, só tem nós dois aqui? Cadê a ovelha? Cadê o animal? Aí o papai, com o coração que acredita na providência, diz: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá. Amados irmãos, você precisa acreditar na promessa de Deus. Você precisa acreditar que Deus é o nosso Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o nosso Jeová Rafá, é o Deus que cuida, o Deus que sara, o Deus que ama. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que quando todas as coisas não têm mais solução, Deus pode prover uma solução. Você tem que acreditar que Ele providencia do nada. Talvez eu estou dizendo isso aqui para alguém nessa noite. Irmão, Deus não precisa de nada para fazer as coisas acontecerem. Ele faz a coisa acontecer apesar do nada. No princípio era o caos, no princípio era o nada, e do nada Deus fez o universo. A palavra hebraica é ex nihilo. Ex nihilo é vácuo do vácuo. Você sabe o que é vácuo do vácuo? Eu não sei também não. Se você souber, depois você me explica. Porque vácuo já é um negócio assim, é o nada. Ali não existe nada, nem oxigênio. Pois é, no princípio era o nada do nada. E Deus disse, haja luz. E a luz surgiu. Deus diz, haja o firmamento, e o firmamento... Então deixa eu te dizer, Deus pode providenciar do nada a tua provisão. Abraão sabia disso. Deus proverá, meu filho. E proveu. Mas a terceira e última verdade, irmão, que eu quero chamar a sua atenção aqui. A terceira e última verdade. Assim como Abraão, eu também preciso sacrificar o meu Isaac. Se você está entendendo a minha figura, você vai sair daqui pensando sobre isso.
se isto é o meu Isaac, é tudo para mim, Deus vai querer o meu tudo. Eu te pergunto, qual é o seu tudo? Qual é o seu tudo? Para alguns é dinheiro. Qual é o seu tudo? Para alguns pode ser patrimônio. Qual é o seu tudo? Pode ser a conta bancária. Qual é o seu tudo? Pode ser o seu sonho. Deus, eu fico com o Senhor, mas eu não abro mão do meu sonho. Eu não abro. E Deus então fala, então filho, eu preciso que você abra mão dos seus sonhos. É tudo para você? É tudo para mim, Senhor. Abra mão. Porque eu só vou entrar na sua vida quando eu for o seu tudo por completo. Ô irmãos, qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Imagine que Deus chegue para você, fala de mim. Deus diz, Alexandre, sim, Senhor. 2021, já estamos aí para mais da metade? Pois não, Senhor. Vou te abençoar, viu, Alexandre? 2022 vai ser para a sua vida uma bênção. Obrigado, Senhor. Ô, Alexandre, eu vou realizar os seus sonhos. Aquilo que passa lá na mais profundo do seu íntimo, eu vou realizar. Obrigado, Senhor. Ô, Alexandre, você sabe que eu te amo? Sim, Senhor. Você sabe que eu tenho planos e projetos para a sua vida? Sei, Senhor. Pois é, Alexandre. Você me ama de fato e de verdade? Amo, Senhor. E tu sabes. Agora, Alexandre, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você fica comigo e me ama se eu resolver não te abençoar? Como assim, Senhor? Se daqui para frente eu passar 25 anos sem falar com você, se daqui para frente eu não abrir as portas do céu para derramar bênção sem medida sobre a sua vida, você me ama, Alexandre? Alexandre, daqui para frente, você vai viver a sua vida e uma vida de prova solitária. Você me ama? Você vai continuar comigo? Sabe o que eu diria para Deus? Deixa eu orar um pouquinho para te responder. Deixa eu fazer uma vigília de oração. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus chegasse para a terceira igreja, para Tipac, e dissesse, vou ficar 25 anos sem abençoar esta igreja, sem abençoar seu membro, cada membro, 25 anos sem bênção. Vocês vão orar, eu não vou atender. Vocês vão pedir, eu vou negar. 25 anos. Vocês saberão quem sou eu, mas vocês não verão a minha providência. Domingo que vem, quantas pessoas estarão presentes aqui no culto? Te pergunto. Eu me pergunto se eu viria. Eu me pergunto se eu viria. Talvez apareceria aqui 25, apareceria aqui semana que vem, uma meia dúzia de gente. Uma meia dúzia de gente, mas que seria meia dúzia de Abraão. Talvez meia dúzia de Jó. Senhor, estou aqui por quem tu és. Se o Senhor não me abençoar, eu quero é o Senhor. Eu não quero a bênção, eu quero o provedor da bênção. Eu quero o dono dela. Amados, nós estamos numa era, e eu quero que você reflita sobre isso, que os nossos cultos e o que a gente vê na televisão e tanta coisa são tão imperativos, né? Deus vai te abençoar e pode abençoar. A gente só pensa nessa bênção. Deus vai abrir porta, e Deus pode abrir, mas eu te pergunto, e se Ele não abrir? Aí a gente acha que, nesse cenário religioso que a gente está vivendo, a gente acha que, se eu obedecer a Deus, Deus vai abrir a porta e o meu caminho vai ser próspero. De tal maneira que, se o meu caminho não for próspero, eu vou julgar duas coisas. Primeiro, então eu estou errado. Se eu não estou prosperando como quero, como almejo, tem uma coisa errada comigo. Ah, não tem errado comigo? Eu estou certinho, eu estou obedecendo? Sabe o que você vai falar? Deus, o Senhor é o errado. Se não sou eu que sou o errado, errado é o Senhor, porque se eu estou com o Senhor, era para eu ser próspero. E como não sou, tem uma coisa errada contigo, Deus. Aí nós estamos numa geração de gente revoltada, e sabe com quem? Não é nem com pai e mãe, não é nem com filho, não é nem com pessoas. Nós estamos numa geração de gente revoltada com Deus. Porque acreditou que
estar com Ele é sinal de portas abertas. Estar com Deus não é sinal de portas abertas, sempre. Estar com Deus é estar sempre diante de provas, onde Deus vai ver quem é o nosso Isaac, se a gente está disposto de abrir mão dele. De vez em quando a gente troca de Isaac. Uma hora é uma coisa, mas daqui a pouco pode ser outra. E Deus vai sempre nos pôr à prova para ver se o que você quer é Ele e não o que Ele pode dar. Talvez seria melhor um culto com meia dúzia de gente, com 3 pessoas, mas ali teríamos 3 Jós, 3 Abraão. Gente que quer Deus, mesmo que Deus se cale para ele. Pois é. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz em Mateus 16, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Existe um paradoxo no cristianismo, no Evangelho. No Evangelho é o seguinte: você é abençoado na medida que você abre mão de ser abençoado. Você consegue compreender? No Evangelho na medida em que eu abro mão de ser abençoado. Senhor, não preciso da tua bênção, eu quero é o Senhor. Parece que aí é que Deus abençoa a gente. Deus, eu não estou aqui por causa daquilo que o Senhor oferece. Eu estou aqui por causa de quem tu és. Ah, você está aqui por causa de quem eu sou? Então eu vou te abençoar. De tal maneira que Deus falou, que quando a questão de Sodoma, Gomorra, lá na frente, a Bíblia diz que Deus olhou e falou assim: eu não vou ocultar a Abraão, meu servo, o que eu hei de fazer. Deus estava para fazer algo na história. Deus diz: eu não posso ficar sem falar com ele primeiro. Meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus pode todas as coisas fazer, mas Ele também tem direito de não fazer. A gente canta: se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Sabe, irmão, esta noite eu tenho certeza no meu coração que Deus está despertando uma coisa em você. Deus quer o seu Isaac. Ele quer aquilo que é tudo para você. Enquanto você não entregar o seu tudo, você não vai conhecer quem é o seu Pai de fato e de verdade. Enquanto você ficar apegado a essas coisas que são tão passageiras e tão esporádicas e tão pequeninas, enquanto você não colocar, está aqui, Senhor, o meu Isaac, você não vai ver a providência, você não vai ver a provisão, você não vai conhecer seu Pai. Eu disse 3 dias depois, quando li o texto, 3 dias depois. Você quer ver a comparação desse texto, dessa passagem com Cristo? Abraão e Isaque trabalharam juntos, ambos foram para o sacrifício. Deus e Jesus trabalharam unidos nesse propósito da redenção. A provisão de Deus foi o cordeiro. Abraão olhou e viu o cordeiro, deixou de matar o seu filho, agora pega o cordeiro para oferecer. A provisão de Deus para o nosso pecado foi o cordeiro Jesus Cristo. João Batista olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A lenha, diz a Bíblia que Abraão pegou a lenha e colocou sobre o seu filho. Pois é, Isaías 53 diz que Deus colocou sobre Jesus todas as nossas iniquidades. Todo o nosso pecado foi também lançado sobre ele. Isaque não chegou a morrer, mas diz a Bíblia que figuradamente, lá em Hebreus 11, 19, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. E diz a Bíblia que Deus ressuscitou o seu filho, o nosso Salvador, da morte. Abraão voltou para os seus servos. E a Bíblia não diz nada mais a respeito de Isaque. Isaque sai de cena. Sabe quando que ele vai aparecer? Ele vai aparecer no seu casamento, lá na frente, em Gênesis 24. Com a sua noiva. Lá na frente ele vai aparecer com a sua noiva. O Senhor Jesus esteve aqui entre nós. Sabe quando ele vai voltar? Ele vai voltar quando for buscar a sua noiva. Ô irmãos, Deus pediu a Abraão Isaque, mas quem Deus queria mesmo era Abraão.
Nesta noite Deus te pede algo, porque quem Deus quer de fato e de verdade é você. Ele quer ser o seu tudo, e quando Ele for o seu tudo, aí de fato você vai conhecer o Jeová Jirê, o Deus que provê.